Bom dia a todos. Sou o professor Mauro, aqui do curso de Geografia. Peço desculpa por não estar aí presencialmente, mas depois que houve a alteração, né, agora para o dia 11, eu já tinha um compromisso fora de Três Lagoas, então, por isso, resolvi fazer essa gravação para, pelo menos, passar um pouco das informações que a gente vem trabalhando nesses últimos anos sobre o Cinturão Verde, e pôr em pauta também esse debate das questões ambientais, né, mais relacionadas com unidades de conservação. Então, quando a professora Marini, que eu já quero aproveitar e parabenizar pelo evento, né, por essa possibilidade de trazer à tona, em uma única manhã, várias temáticas que podem ser abordadas sobre o Cinturão Verde, quando ela propôs esse tema de potencialidades e perspectivas para o Cinturão Verde, então fiz um compilado das informações que eu venho juntando desde a minha participação no projeto da professora Rosimeire de Almeida e da professora Maria Selma, lá em 2017, né, que fizeram o levantamento socioeconômico, mas também cartográfico do Cinturão Verde, e depois de algumas pesquisas que a gente realizou também dentro dos fragmentos florestais da APA, do Jupiá, que também faz parte do Cinturão Verde, e do material também do meu pós-doutorado, que é sobre clima de Três Lagoas, envolve também esse elemento urbano que é o Cinturão Verde de Três Lagoas como um potencializador, né, das questões climáticas urbanas de Três Lagoas, tá? Então, vamos lá. Antes de mais nada, é preciso que a gente entenda que toda essa área, né, que nós temos aqui na região leste das Lagoas, próximo ao rio, né, que envolve tanto a Vila Piloto aqui, ó, redondinha, quanto algumas manchas mais esverdeadas, que são fragmentos florestais, e até mesmo esse sistema de parcelamento de terras aqui, que é o Cinturão Verde, toda essa paisagem aqui junta, cada uma tem a sua função, né, a sua função social, a sua função ecológica, né, dentro da paisagem urbana. Então, elas estão conectadas, elas estão próximas e elas funcionam em uma dinâmica muito de interação. Por isso que é difícil de trabalhar apenas com um desses elementos, ou só a vira piloto, ou só o cinturão verde, ou só o fragmento florestal. É preciso que a gente entenda esse corpo de paisagem como um todo, né? Como um grupo muito importante. Quando a gente pensa no Cinturão Verde das Lagoas, o primeiro projeto de lei, aquele mais antigo, né, se eu não me engano, que foi revisto em 2000, depois teve algumas outras revisões, mas ele é bem mais antigo que isso, o Cinturão Verde das Lagoas, ele compõe o Cinturão Verde 1, né, que é essa área aqui mais próxima daquela rotatória grande da entrada de Três Lagoas, o Cinturão Verde 2, que fica lá do lado norte da rodovia, né, para quem chega do estado de São Paulo, do lado direito da rodovia, você tem todo o Cinturão Verde 2, e o Cinturão Verde 3, que é a parte mais extensa do Cinturão Verde, e é justamente essa parcela que fica ao sul da rodovia. Ambas os cinturões, 1, 2 e 3, eles são conectados com fragmentos florestais muito importantes. O fragmento florestal 1, que fica bem na divisa com a Vila Piloto, o fragmento florestal 2, que é cortado pela rodovia, e o fragmento florestal 3, né, que já fica ali mais próximo ao bairro Jupiá. Esses três fragmentos, eles são considerados unidades de conservação há bastante tempo. Tá? Então, durante muitos anos, até o ano de 2019, esses três fragmentos teriam que ser protegidos, porque eles foram registrados no Sistema Nacional de Unidade de Conservação como Parque Municipal do Jupiá. Tá? E o que é um parque municipal? Um parque municipal é uma unidade de conservação que não prevê o uso, então ele tem que ser muito protegido. Tá? Esses fragmentos florestais, eles são muito importantes porque eles têm uma comunidade arbórea densa de árvores
que expõe uma área do Brasil que é a transição entre a floresta atlântica e entre o cerrado. Então, não é qualquer mata, né? Aqui nós temos espécies tanto da Mata Atlântica quanto do cerrado, né? Diferente de outros fragmentos florestais que nós temos na região. Por isso que ele é muito importante e é uma unidade de conservação. No entanto, em 2009, não existia ainda essa rodovia passando aqui, ó, tá? E essa rodovia não poderia passar aqui, porque ela iria justamente cortar dois fragmentos florestais ou passar muito perto do terceiro fragmento florestal. Uma área de unidade de conservação denominada Parque Municipal não pode ser mexido, tá? Tem que ser protegido. Eu acredito que foi por isso que, em 2009, a Prefeitura Municipal de Três Lagoas decidiu mudar a categoria de área de conservação, tá? Então, o que foi feito aqui, ó, no Cinturão Verde 1, Cinturão Verde 2, Cinturão Verde 3, e nos seus fragmentos florestais, foi justamente dividir uma área, tá? Que é esse verde aqui, ó, e que essa área englobasse floresta, que são os fragmentos, englobasse pessoas, ó, que são várias pessoas que estão aqui dentro do cinturão verde, tá? Porque a área de proteção ambiental, ela não é apenas para floresta, para sistemas físicos, para a natureza, ela é para as pessoas. Então, geralmente, a área de proteção ambiental, ela tem comunidades dentro, comunidades tradicionais, às vezes uma comunidade quilombola, às vezes uma comunidade indígena, uma comunidade de ribeirinhos. Tem pessoas nessa unidade de conservação, então o tipo de unidade de conservação é diferente, porque não é só natureza, são pessoas, e aí você tem que preservar não só a mata, não só os animais, mas também a cultura, né? Os aspectos paisagísticos dessas pessoas, tudo isso tem que ser preservado. Então, isso significa que, a partir do momento que a prefeitura destituiu o parque municipal, que eram só os 3 fragmentos florestais, tá? E criou uma APA, eu acredito que ela fez isso para ter como estratégia poder passar uma rodovia, inclusive cortando o fragmento florestal. Mas o que não ficou se atento é que a partir do momento que você cria uma APA e engloba pessoas dentro, você precisa proteger tanto os fragmentos florestais como as pessoas, tá? E como que é feito isso? Existe todo um sistema de unidades de conservação, uma organização que prevê que prevê o uso dessa área de maneira sustentável, tá? Então, por exemplo, é importante a gente mostrar, esse aqui é importante mostrar para vocês que entre as lagoas, ó, aqui a parte de cima, eu estou mostrando para vocês a floresta da APA do Jupiá, aquele fragmento maior. Esse fragmento aqui, ele é esse daqui. Desculpa. Então, nós temos, dentro da APA do Jupiá, ó, esse grande fragmento florestal, ali atrás nós temos mais um fragmento florestal e um outro lá no fundo. E muito importante também, nós temos uma grande área de agricultura periurbana, que também tem árvores, né? Que é aquele sistema florestal mais baseado numa floresta plantada, uma floresta do consumo, uma floresta, uma biodiversidade de árvores frutíferas, né? Que também atrai uma biodiversidade de fauna, né, tanto da fauna animal como também da avifauna. Então, a agricultura periurbana tem uma importância ambiental muito grande. Depois, aqui embaixo, eu vou mostrar para vocês o outro único fragmento florestal que nós temos, que é o do Exército. E o do Exército, ó, você está vendo que ele é um pouco mais homogêneo, porque ele é mais baixo, ele é uma vegetação de cerrado, estricto sensu, né? Então, ele é estricto sensu, não, ele é um cerrado mais padrão cerrado, sem influência da Mata Atlântica, então ele é aquele cerrado que vai secar no final, nos meses de inverno, tá? E ele é o único que vai atingir ou favorecer as áreas ao em volta dele aqui no bairro Jupiá, lá no Colinos e também no centro da cidade. Só que a
a APA do Jupiá, ela vai influenciar toda a região leste de Três Lagoas, vai influenciar a Vila Piloto, vai influenciar a universidade, o bairro industrial, a Vila Alegre, todos esses bairros muito populosos vão receber influências desses fragmentos florestais da APA do Jupiá e da agricultura periurbana do Cinturão Verde, que também é a área de proteção ambiental, ou APA do Jupiá, tá? Olha a potencialidade que tem essa área. Aqui é um trecho do meu trabalho de pós-doutorado que tem um índice de vegetação de toda a Três Lagoas, ó, que é toda a cidade de Três Lagoas. E eu vou destacar para vocês aqui o centro da cidade, que é esse quadradinho, o Exército, que é esse quadradinho aqui, uma área rural, que é esse quadrado, e toda a APA do Jupiá, que é esse aqui, ó. Vocês percebem as manchas mais esverdeadas aqui na APA do Jupiá? Tá? Essas manchas mais esverdeadas, quando a gente faz a estatística de vegetação, mostra que essa área é uma área com grande potencial e não só pela quantidade de vegetação na floresta, né? Mas se você olhar aqui ao redor, você vai ver também a quantidade de manchas verdeadas, pequenos pontinhos verdeados aqui, ó, que é o que a gente chama de agricultura periurbana, que tem um potencial também para trabalhar com árvores de grande porte, sobretudo árvores frutíferas, que tem também uma função ecológica na área, tá? Esse potencial de vegetação dá para essa unidade de conservação, aqui é um mapa de temperatura de superfície de Três Lagoas, as mesmas áreas, e você observe dentro do cinturão verde, aqui, ó, nesse canto, que você tem uma grande mancha mais azulada, com pontos bem mais escuros, né, que pega essa área que é o fragmento florestal. Então, isso denota também o quanto a vegetação é importante para essa área. Quando eu trabalho com umidade relativa do ar, esse quadro aqui, ó, para vocês entenderem bem, o começo desse quadro aqui, então nós temos o primeiro quadro, que é o centro, o segundo, que é o Exército, e o terceiro, que é a APA do Jupiá, tá? Esse quadro do centro está muito mais claro, significa que eu tenho deficiência de umidade no centro. O do Exército tem manchas mais azuladas, principalmente nas extremidades, que é o período da manhã, período da noite, da meia-noite às 6 horas da tarde, e o período da noite, das 6 horas da tarde até meia-noite, ó. Então, nós temos mais umidade, e durante o dia muito seco, e na APA do Jupiá, nós temos ilhas úmidas, fenômenos de ilhas de umidade durante todo o dia. Isso significa que a APA do Jupiá, ela traz umidade tanto para a região onde ela está, quanto para regiões próximas, como Vila Piloto, Vila Alegre, a área do Distrito Industrial, a própria Universidade Federal. Então, ela é muito importante para as questões microclimáticas, tá? É importante mostrar para vocês também que a lei que criou a APA do Jupiá, e aí eu começo a fazer alguns problemas, o seu artigo 5 e o seu artigo 7 é um dos mais importantes, no meu entender, porque o artigo 5 vai dizer que a APA do Jupiá precisa ter um conselho gestor. Esse conselho gestor seria consultivo, ou seja, não é deliberativo, mas ele precisa ser consultado para qualquer manifestação e mudança dentro da APA. E, principalmente, ele tem que ter órgãos públicos, representantes da sociedade civil e população residente tem que compor esse conselho gestor. Outra coisa que é preciso ter é um plano de manejo, que em 5 anos seria elaborado o plano de manejo, tá? Isso em 2009. Quando a gente entra no Sistema Nacional de Unidade de Conservação do Ministério do Meio Ambiente, que está disponível gratuitamente na internet, aí, você vai ter aqui no cadastro já as informações. Possui conselho gestor? Não, não tem conselho gestor. Isso porque Três Lagoas optou por ter um conselho gestor de todas as unidades de conservação. E que, por exemplo, não tem pessoas do Cinturão Verde. Não sei se tem, mas pelo menos não tinha. Mas as unidades de conservação de Três Lagoas são de várias categorias, não é apenas de uso sustentável. Então, precisava ter um conselho gestor com população residente, tanto do Cinturão Verde quanto da Vila Piloto. Tem plano de manejo? Não tem plano de manejo ainda. Tem outro instrumento de planejamento e gestão? Não tem. Então, Três Lagoas tem uma deficiência na gestão do cinturão da APA, do Jupiá.
e recebe ICMS ecológico há muitos anos para investir na APA do Jupiá. Essa é a cartografia, o mapa que está investido, tá inserido no Ministério do Meio Ambiente como unidade de conservação, a APA do Jupiá, o que não é nem um pouco próximo da realidade que é a cartografia dessa área, tá? Para vocês terem uma ideia do descaso no cadastro dessa área como unidade de preservação, tá? E, como eu falei, ela tem muito potencial, mas também tem muitos problemas. Aqui é um trabalho que nós fizemos no fragmento florestal, próximo à Vila Piloto, dentro da área da Polícia Ambiental Militar, tá? E nós identificamos muitos problemas ambientais, como erosões, né? Erosões de tipo de ravinamento e suco, pelo direcionamento da água que vem escoada da Vila Piloto. Essa água que escoa da Vila Piloto traz muito lixo, né, material sólido que fica depositado dentro da área, e próximo aqui da entrada da floresta, nós temos esse sistema de erosão que mostra o direcionamento da água da Vila Piloto para dentro da floresta da APA do Jupiá, né, com uma grande quantidade de entulho em volta, ou seja, precisa-se ter uma atenção com quem causa mais pressão na APA, que é o lado da Vila Piloto, e não o lado do Cinturão Verde, que, pelo contrário, o sistema de agricultura periurbana é uma estratégia de proteção para um fragmento florestal com esse tamanho. E, para concluir, é importante que se tenha um olhar para o Cinturão Verde enquanto área protegida, porque ele precisa exercer a sua função de unidade de conservação. E o Cinturão Verde compõe a APA do Jupiá. As pessoas têm que ser protegidas e elas têm que saber que elas têm uma função de conservação também, tá? Então, não é conversado com a população da Vila Piloto, nem até da Vila Piloto, mas também do Cinturão Verde, sobre a função deles enquanto unidade de conservação, porque eles amenizam, né? O simples fato de ser agricultura periurbana e de ser floresta ameniza os problemas microclimáticos urbanos de Três Lagoas. Aqui eu coloquei essa linha amarela, que é a única trilha ecológica que tem na área. Para a unidade de conservação, era preciso que essa trilha ecológica funcionasse, recebesse escolas, mas também que se estendesse para a agricultura periurbana, para que a agricultura periurbana fosse uma ferramenta também para a educação ambiental entre as lagoas, tá? Então, o meu recado é que tem um potencial ambiental muito grande, uma função ecológica muito grande, tanto o Cinturão Verde quanto as florestas do Cinturão Verde, mas é preciso que ela seja observada, olhada também enquanto área protegida, principalmente pela Prefeitura Municipal de Três Lagoas. Obrigado.